Módulo 10. Movimentação das placas e abalos sísmicos. As placas tectônicas. Em 1960, o geólogo Harry Hess apresentou uma teoria que ele chamou de tectônica global. Segundo ela, não só os continentes se movimentavam, como defendia a teoria da deriva continental, mas que também o fundo do oceano se movia. Dito de outra forma, toda a superfície terrestre estava envolvida em um mesmo processo de movimentação, tanto continentes quanto o leito do oceano. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hess serviu na Marinha dos Estados Unidos e assim pôde observar o oceano. Ele defendia que o assoalho oceânico também se movia, assim como os continentes, estando associado ao movimento de convecção na astenosfera. A convecção do material em estado de fusão no manto fazia com que a camada sólida da superfície terrestre se movimentasse. Essa superfície estava dividida em vários pedaços, que Hess chamou de placas tectônicas. Placas tectônicas são placas rígidas que formam a litosfera e se movimentam em várias direções e em velocidades distintas. No nosso planeta existem 7 placas litosféricas, ou placas maiores, que são a norte-americana, a sul-americana, a africana, a australiana, a do Pacífico, a eurásica e a antártica. Além delas, existem ainda várias outras placas menores, como a placa de Nazca e a placa caribenha. Limites entre placas. No planeta, as regiões de maior atividade geológica são aquelas que estão no limite entre placas tectônicas. Esses lugares apresentam uma intensa atividade vulcânica e também a ocorrência de tremores de terra e terremotos. Essas regiões de encontro entre placas podem ser categorizadas em 3 tipos. Os divergentes ou construtivos, que consistem na separação entre as placas, que se movimentam em sentidos opostos. Esse tipo de encontro ocorre principalmente na cadeia meso-oceânica, originando uma nova crosta magmática. Existem ainda os encontros convergentes ou destrutivos, que são aqueles que ocorrem quando as placas se deslocam no sentido de encontro. Dessa colisão, 2 situações podem resultar: a subducção ou a sutura. A subducção acontece principalmente em encontros convergentes em limites oceano-oceano ou oceano-continente. Nesses casos, uma da placa é mais densa que a outra. Assim, a mais leve é empurrada para baixo e derrete no manto. Por outro lado, a colisão ou sutura ocorre em limites continente-continente. Nesse caso, as 2 placas são densas e não há subducção, ou ela é mínima. Assim, as placas se dobram, havendo o processo de orogenia, ou seja, formação de montanhas. O último tipo de limites são os conservativos ou transformantes. Nesse caso, as placas se deslocam lateralmente, logo, não há formação de crosta nova ou destruição de placas. Sismicidade. Quando 2 placas se encontram, há atrito e tensão entre elas, que é acumulada ao longo do tempo. Quando essa tensão é liberada de uma maneira rápida, uma grande quantidade de energia também é liberada. Assim, podem ser gerados tremores ou abalos de terra. Quando ocorre um tremor, 2 pontos são importantes. O primeiro deles é o hipocentro, ou foco, que é o local subterrâneo onde ocorre a ruptura e há a liberação das tensões acumuladas. O segundo ponto é o epicentro, que é o local na superfície onde o abalo sísmico é mais forte. Para poder avaliar os terremotos, são utilizadas algumas escalas de medição. A escala de Mercalli modificada, apesar de menos usual, faz uma análise qualitativa dos sismos, avaliando seus efeitos sobre as estruturas, sobre as pessoas e sobre a paisagem. Ela classifica os terremotos em 12 categorias, de acordo com os danos causados às edificações, as percepções da população e as alterações da paisagem. A outra escala mais utilizada é a escala Richter, uma escala quantitativa que mede a quantidade de energia liberada pelo tremor. Ela é uma escala logarítmica, ou seja, a variação de 1 grau na escala representa um aumento de 10 vezes na energia liberada pelo tremor. Dessa maneira, ela classifica os sismos em 10 categorias, de acordo com sua energia liberada. Mas e o Brasil? Também está sujeito a tremores de terra? Apesar do Brasil estar localizado no interior de uma placa, ele também sofre com abalos sísmicos. Esses abalos são resultantes principalmente de tensões extensivas e compreensivas nas bordas, que são liberadas de maneira mais fraca no interior da placa. De maneira geral, os sismos do Brasil são de pequena profundidade e de baixa magnitude. A exceção e o destaque vão para o estado do Acre, que apresenta uma maior atividade sísmica,
pois está logo acima da borda inferior da placa de Nazca, que está sofrendo subducção. Lá, os tremores têm uma magnitude mais elevada, mas sua maior profundidade impedem que eles causem danos à superfície. Tsunamis. Mas e quando um terremoto acontece no fundo do mar? Nesses casos, uma grande onda é gerada por esses abalos sísmicos, causando um rápido deslocamento da coluna d'água. A força da tsunami, a onda gerada, está na quantidade de água deslocada e na energia envolvida, e não na simples altura de suas ondas. Um detalhe importante é que, diferente do que muitos pensam, a queda de meteoros e de outros objetos espaciais não consegue causar uma tsunami. Vamos tentar ilustrar agora como ocorre um tsunami. Inicialmente, no fundo do mar, as placas estão em movimento. Quando elas se encontram, esse encontro gera atrito e acumula tensão. Quando essa tensão é liberada, uma grande quantidade de energia também é liberada, que causa um grande deslocamento da coluna d'água. Essa grande quantidade de água que foi deslocada para cima, então desce, gerando aí ondas que carregam uma grande quantidade de energia. O vulcanismo. O vulcanismo corresponde aos vários processos ígneos ligados ao extravasamento de magma na superfície terrestre. Atualmente, há mais de 500 vulcões ativos no mundo, e a maioria das atividades vulcânicas está concentrada em áreas de encontro entre placas tectônicas. Um local que se destaca pela sua atividade vulcânica é o Círculo de Fogo do Pacífico, que compreende a maior parte dos vulcões ativos do mundo. Ele está na região limite entre as placas Pacífica, Eurasiana e Índico-Australiana. Outra área de intensa atividade vulcânica é o arquipélago do Havaí, que apesar de estar no centro de uma placa tectônica, está associado a um hotspot, ou a uma pluma vulcânica. Essas são regiões de anomalia em que o material quente em estado de fusão do manto consegue ascender à superfície. Diferentemente dos vulcões nas regiões de bordas das placas tectônicas, os hotspots, ou plumas vulcânicas, são relativamente estáticos, ou seja, não apresentam movimentação junto às placas tectônicas.